Então eu comecei na Power depois de ter feito o Poder da Autoria. Me surgiu como uma oportunidade de tentar mudar de profissão lá nos Estados Unidos, porque eu vivia de Uber, trabalhos terceirizados, de limpeza e tudo mais. E achei que, como eu gostava de fotografar, talvez eu pudesse seguir pela área da fotografia para conseguir a renda, né? Então eu entrei na Power, eu não era fotógrafa profissional, eu tinha feito um único aniversário, que acho que eu tinha ganhado $200. Só que como eu tinha muitos outros trabalhos, eu acho que a fotografia era meu plano D. Foi meio difícil no início, sabe? Mas eu fui aplicando as técnicas, fui vendo que dava para subir. Mas um dia, a decisão, quando o Kunz foi a Boston, ele me chamou para conhecer outras fotógrafas, porque eu não era fotógrafo, não conhecia nenhum fotógrafo. Eu não sabia quanto faturava um fotógrafo. E escutar que alguém faturava 200 mil, aquilo soava muito longe, muito distante mesmo, assim, muito distante. Quando eu cheguei nessa reunião, então as fotógrafas ganhavam 6, 7 mil dólares por mês. Eu trabalhava num office das 8 às 5, ganhando 3 mil. Eu olhei para os fotógrafos e falei, não é possível, né? Aí fui ver o Instagram delas para ver se as fotos eram assim incríveis, né? Porque eu não era fotógrafa. Falei, não, mas acho que esse tipo de foto aí eu consigo fazer, acho que dá, né? Então vou tentar. E aí passei a fazer fotos no início, manhã, pôr do sol, nascer do sol e sábado e domingo. Até um dia que eu consegui encontrar 3 mil dólares de faturamento, ainda como plano D. E aí eu saí do meu plano C e a fotografia virou a única forma de ganhar. E aí, aplicando tudo que eu ouvia falar, né? Tipo, vai lá e faz o desafio. Ah, fazia o desafio. Em vez de vender 10, vendia 20. Sempre trabalhando muito duro, né? E às vezes as pessoas podem pensar, pô, mas aí foi fácil. Não, né? Sair de zero, sem cliente nenhum, morando num país que tu não conhece, né? E tu tem que saber o inglês, tu tem que aplicar tudo isso e mais um pouco, porque tem uma outra cultura, tem tudo diferente, né? Mas tudo que a Power mandou fazer, eu fiz. E aí eu saí de 3 mil no primeiro mês, eu acho que no segundo mês eu tava com 4 mil. Depois impliquei um pouquinho mais, consegui chegar nos 5, aí comecei a achar que eu tava muito feliz. Eu falei, não, sair de 3 para 5 para mim já era algo muito bom. E isso foi subindo. E aí hoje eu já cheguei em faturamento de 10 mil dólares por mês. Mas é um montante hoje que já dá para viver. Eu sempre falo pro Kunz, realmente foi uma mudança de vida os últimos 3 anos na Power, porque eu entrei aqui do zero, né, quando era mato, mas eu também era mato, né. Eu falo para ele que não foi só uma mudança, foi mudança de profissão, de mentalidade, de tudo, sabe? Entender que nem só as pessoas que têm, vamos supor assim, um currículo realmente com faculdade, com pós-graduação, doutorado, conseguem chegar em faturamentos tão elevados, entendeu? E aí esse crescimento, eu estava trabalhando num estúdio dentro de casa, né? Dentro de casa não, porque não era uma casa, era um apartamento, na baixa renda. Era um apartamento no meio de um lugar feio, que tinha que descer para buscar o cliente, tinha homeless, tinha tudo. E eu resolvi sair dali. Quando eu tava com 6 mil, falei, cara, vou para aluguel de 3 mil, não quero saber, eu vou para uma casa, né? E aí instalei um segundo estúdio, que aí já tem uma cara assim de estúdio, sabe? O primeiro andar é todo estúdio e eu fico no segundo andar como residência. E aí isso acho que trouxe uma percepção de valor para o cliente. Eu não tenho ainda muita recorrência, né? Então eu ainda não virei o fotógrafo da família de ninguém. Então as pessoas precisam de trabalhos eventuais, elas me procuram. Uma iniciativa do Procura-se Aniversário, que virou uma campanha de aniversário, que virou um produto, um ensaio de aniversário no estúdio, eu dobrei o faturamento. O valor da Power, ele superava às vezes o que eu tinha de dinheiro para comer mesmo, né? Era tudo ou nada, na verdade. Quando eu resolvi pegar de vez, né, e realmente falar, isso aqui vai ser o que eu vou fazer, aqui que eu vou ganhar o dinheiro, que eu fui perceber que, na verdade, o valor da Power era um investimento que muito mais do que se pagava. Então, eu saí de zero, e sem ser fotógrafo, eu sempre falo isso, quer dizer, você nem era nada, e você conseguir sair de zero para 450, não é que, é porque ganho em dólar, eu sempre falo isso com Kunz, não. Eu fiz 324 trabalhos no ano passado. Então é trabalho muito duro. Talvez muita gente que só tenha um trabalho não tenha conseguido fazer 324 trabalhos. Então eu fiz 324 trabalhos. Lá no início, então, meu medo era esse, quer dizer, como que eu ia botar esse montante que eu não tinha para tentar buscar um dinheiro que era tipo uma esperança. Porque eu não conhecia ninguém que faturava isso. Eu não acreditava nem na profissão enquanto fotógrafo ter dinheiro, sabe? Então primeiro peguei empréstimo, né? Parcelei em 12 e falei, é isso. É o que dá para fazer. É pegar um empréstimo. Daí da segunda vez que eu vim eu já não precisava do empréstimo, né? Hoje em dia quando eu venho eu trago o dinheiro já pagamento à vista, porque já é possível pagar com o próprio dinheiro que eu ganho durante o ano, né? Tá, todas as vezes que eu vim eu mudei de faixa, né? Então a primeira vez eu era faixa branca, na segunda eu era faixa azul. Pulou um encontro que eu não pude vir, no próximo que eu vim já estava marrom. Da marrom no próximo encontro eu era preta de primeiro grau, no outro encontro eu fui preta de segundo grau.
Então, um crescimento exponencial de verdade. Na verdade, eu já conheci o Kunz do Poder da Autoria e continuava acompanhando ele, né? Quando então ele falou da Power, em que fotógrafos iriam ganhar os 200 mil, que ele ia formar, não sei, 100 fotógrafos que ganhavam 200 mil. E eu pensei, pô, se isso fosse real, seria um faturamento que dava para viver. E coincidiu com o tempo em que eu precisei começar a trabalhar nos Estados Unidos, porque quando eu cheguei lá era outra realidade de vida pessoal, né? Essa promessa dos 200 mil me fez pensar, tá, vai que fosse verdade, 200 mil já resolvia o meu problema. Mas claro, não foi fácil não, porque como eu não acreditava que fotógrafo ganhava esse dinheiro, até eu entender que fotógrafo ganhava esse dinheiro e de que era real, que então aí na primeira vez que eu vim, eu encontrei pessoas que venderam 200 mil, eu falei, então se existem pessoas que vendem 200 mil, eu posso vender 200 mil. E foi assim também no encontro de Boston. Quando eu vi pessoas que vendiam 6 mil dólares, eu falei, não, se ela vende 6 mil dólares, então também posso vender 6 mil dólares. É só uma questão de saber como vender, eu vou achar o caminho, né? Então, a Power eu vim de lá pra cá, não quando eu fechei, porque eu comprei a Power estando lá. Tive acesso, mas eu tinha 3 outros trabalhos, eu não conseguia nem assistir nada da Power, eu não participava de nada, tudo mais. Mas depois que eu vim no primeiro encontro presencial, foi quando eu acreditei que dava mesmo pra ser fotógrafo, foi aí que virou a chave. Aí foi só aplicar. O pessoal fala alguma coisinha que eu escuto lá no... vai ter Black Friday. Eu falo, caraca, Black Friday. Óbvio, o Quiz ainda tava falando de Black Friday com a Fran. Eu já tava fazendo o meu cardzinho, porque, pô, nos Estados Unidos Black Friday é Black Friday, né? Todas as vezes que eu escutei alguma oportunidade de coisas novas, eu implementei. E, claro, trabalhando muito, deu certo. Quando eu cheguei a 5, eu fiz até uma comemoração. Eu falei, tá, tô no topo, né? Deu, né? De 3 para 5, uau. Quando chegou a 6, eu falei, caraca, dobrei o faturamento, né? Saí de 3 para 6, pô, já foi uma vantagem muito grande. E não tem limite nenhum, né? Quer dizer, o limite foi, por agora, 10 mil. Mas eu tenho esses picos de faturamento de acordo com alguma técnica que eu aplico ali naquele mês. Sei lá, né? Tu começou com 0 e agora tu tá com 10. É muito dinheiro, né? Muita diferença de vida mesmo. Eu não conhecia nenhum fotógrafo, né? Então eu fiz uma rede de amizade muito legal, principalmente com os fotógrafos que vieram junto do nada, né? Foram pessoas que também estavam, aliás, elas já estavam com faturamentos de, por exemplo, 100 mil e eu não tinha faturamento, né? E perceber que eu cheguei em 200, essas pessoas também chegaram em 200. E depois agora a gente já chega talvez em 300. Alguns talvez não vão querer subir e escalar mais nada, porque já deu pra vida, né? Tem gente que quer escalar, outros acham que já tá bom. E tá tudo certo, mas essas amizades, você poder ligar pra pessoa e falar, cara, me diz aí, o que tu faria, que deu ruim aqui. Ou alguém te ligar, né, que eu passei a ser uma pessoa que muitas pessoas me ligam, pra perguntar como foi que eu consegui fazer. Ser eu a pessoa que incentiva os outros a tentar chegar onde eu cheguei. Quando eu cheguei lá, eu morava no motorhome. Os meus primeiros papos com o Kunz, não viajando de motorhome, curtindo a vida como eu queria estar, mas eu tava morando num motorhome porque eu não tinha nem dinheiro de ter uma casa mesmo, né. Então, depois me mudei pra esse apartamento, que já foi um avanço. Era quando eu tava com 3 mil. Morava eu junto com os homeless, numa rua de drogados e bêbados e tudo mais. Numa área muito insegura. Eu me sentia muito pior do que me sentia no Brasil. Eu ter saído dessa condição do baixa renda e ter ido para essa casa, que hoje em dia é uma casa de 2 andares. Um espaço bem bacana, eu tenho área externa, tenho um condomínio limpo, claro, sem ninguém. Ninguém mais rouba minhas coisas, eu poder viajar. Comprei um carro melhor. Hoje em dia eu tenho os meus equipamentos de estúdio, né? Comprei os bens materiais que precisavam para eu poder também evoluir mesmo na fotografia, né? Novas câmeras, lentes e outras coisas. Mas principalmente essa tranquilidade de hoje, pelo menos, poder morar num lugar seguro. Era até uma vontade própria de estar num lugar que eu pudesse me sentir bem. É assim, o meu sentimento é que não tem um teto, não existe esse limite. O limite máximo, ele depende do que tu quer pra tua vida. Aonde que tu quer chegar depende muito dos seus anseios, dos seus desejos, sabe? Se quem quer trabalhar e ter muito e ganhar muito e comprar muito, tá legal continuar ganhando e crescendo, porque tem espaço para ganhar e crescer. E aí sim ganhar qualidade de vida, sim, porque aí agora eu ganho isso e posso ir na praia. Eu ganho isso e posso viajar pelo mundo. Eu ganho isso e posso ter o carro, a casa, morar no Brasil e viver uma vida de qualidade estando de volta no meu país. A minha história, me conhece um bocado. Os meus últimos 10 anos foram muitos problemas pessoais. Na verdade, eu precisei criar essa profissão, essa segunda profissão, para poder eu mesma sobreviver, porque o resto não estava comigo. Ter vencido tudo isso também mostra que eu fui uma pessoa de muita força, de muita determinação. E hoje em dia eu olho para trás e vejo que todos aqueles problemas que eu tive, eles foram superados e eu acho que a Power traz isso também, sabe? De te dar a força e a coragem de você
você enfrentar todos os outros problemas que tu tem, porque se você tiver determinação e foco, é como se você fosse dizer, pô, eu sou capaz, e tudo aquilo ali que estava tentando me derrubar não consegue me derrubar e eu consigo ser melhor. Então hoje eu faço por mim, ter chegado e ter limpado essa aura de problemas e ter vencido eu pra mim mesmo, entendeu? É pra mim mesmo. Eu não consigo definir o que a Power fez na minha vida em poucas palavras, entendeu? Porque absolutamente mudou, e não é sobre o dinheiro, ela mudou várias outras coisas que não estão 100% alinhadas com o dinheiro. Não foi o dinheiro que me fez, não, foram outras coisas que aconteceram e que me trouxeram essa paz e essa tranquilidade que eu tenho hoje de dizer, sim, eu trabalho com fotografia, eu vivo isso aqui, é meu trabalho, eu consigo viver a vida que eu quero viver. E sem ter sido nada, imagina, tu era fotógrafo e de repente tu tá no faturamento e numa vida bem de boa, né? Cada pessoa vai andar na velocidade do que acha que tem que andar. Não é todo mundo que vai sair de 0 para 500 mil como eu saí em 3 anos, porque talvez essas pessoas não queiram fazer tudo o que eu fiz ao longo desses 3 anos. A primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam ter em mente é que se tu quer trabalhar, se tu quer chegar, você vai chegar. Porque tem o apoio e tem tudo que você precisa para poder estar lá. Agora, se tu quiser, tipo, enrolar, se você não tiver foco, se você não, aí não vai conseguir chegar. Eu nem acredito que a Power é para todo mundo. Ela até pode ser, né, para todo mundo. Desde que a pessoa queira realmente se dedicar e fazer o que é para ser feito, para poder ter o resultado, né? Não é uma fórmula mágica, não vai chegar aqui e conseguir o sucesso sem trabalhar duro e sem fazer tudo que tem que ser feito para poder chegar. Se quiser chegar, vai chegar. Vai ter gente que vai vir e vai dizer isso dali não funciona. Não, ele funciona. É que precisa ser feito do jeito que para ser feito, às vezes vai exigir um esforço muito maior se quiser acelerar muito rápido. Porque tem gente que acelerou devagar, né? Pisou menos no acelerador. Eu não, eu precisava. Eu não tinha essa escolha, eu não podia acelerar devagar, porque eu tinha que pagar as contas, tinha que comer, né? Tinha que pagar aluguel, tinha que fazer as coisas. Não tinha essa oportunidade de, eu posso ficar aqui demorando, porque tá tudo certo, entendeu? Mas eu acho que a Power é pra quem quer, realmente, quem tem sangue nos olhos vai chegar.